Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 26 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 17 a 26. E de falar ao povo no templo sobre esse modo de viver. Nesse relato dos Atos, o Senhor, através de seu anjo, envia os apóstolos a anunciar, mas dessa vez não devem anunciar o ressuscitado, e sim tudo o que se refere a esse modo de viver. Isso significa que a vida dos primeiros cristãos era um anúncio vivo da ressurreição. O amor e a comunhão entre eles eram uma manifestação do ressuscitado. Assim, há de ser a nossa vida fraterna, um evangelho aberto, para que todos possam ler a vida do ressuscitado. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias levantaram-se os sumos sacerdotes e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus. Cheios de raiva, mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão, mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem esta notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhe disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo se atacasse com pedras. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Começa aqui a narração da aventura evangelizante dos primeiros cristãos, que nos acompanhará por todo o mês de maio, meditando os Atos dos Apóstolos. E de falar ao povo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Observe bem que, dessa vez, a ordem de Deus não é falem de Jesus Cristo e do seu batismo, mas falem deste modo de viver. Isso significa que a vida dos primeiros cristãos era evangelizante e cativante por si mesma, como fala Jesus em João 13. Disso todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmãos, esta é a única forma de ser cristão. Esta é a única forma de evangelizar. Esta é a única forma de ajudar a Deus a converter os corações pagãos. Tertuliano testemunha que os primeiros cristãos levavam essas palavras de Jesus tão a sério que os pagãos exclamavam admirados: Vede como eles se amam! Queremos colocar aqui uma carta, um documento muito importante, muito bonito, escrito cerca nos 120 depois de Cristo,
escrito por um cristão anônimo a um pagão que se chamava Diogneto, que ofendia os cristãos. Esta carta é maravilhosa, é pérola da cristandade primitiva. Escutemos bem. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam como outros nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e então bendizem. São maltratados e apesar disso prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros, os gregos os perseguem, e quem os odeia não sabe dizer o motivo deste ódio. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, os cristãos por todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. A alma invisível está contida num corpo visível. Os cristãos são visíveis no mundo, mas a sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, mesmo não tendo recebido dela nenhuma ofensa, porque a alma a impede de gozar dos prazeres mundanos. Embora não tenha recebido injustiça por parte dos cristãos, o mundo os odeia, porque eles se opõem aos seus prazeres desordenados. A alma ama a carne e os membros que a odeiam. Os cristãos também amam aqueles que os odeiam. A alma está contida no corpo,
mas é ela que sustenta o corpo. Os cristãos estão no mundo, como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita em uma tenda mortal. Os cristãos também habitam como estrangeiros, em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus. Carta de Ogneto, parágrafos 5º e 6º. Vamos escutar novamente o trecho de hoje à luz desta maravilhosa fotografia da primeira comunidade cristã que acabamos de ouvir. Naqueles dias levantaram-se os sumos sacerdotes e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus. Cheios de raiva, mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão, mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem esta notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhe disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo se atacasse com pedras. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora preparados para escolher o nosso propósito, verificando se a nossa vida é um exemplo, uma evangelização viva para quem está ao nosso redor.
dediquemos mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Anunciai este novo modo de viver. Paz e alegria a todos. Como a alma está no corpo, os cristãos estão no mundo. Paz e alegria a todos. Sobre os montes, os pés do mensageiro que anuncia paz e proclama boas novas. Que anuncia a salvação e que diz que Deus é Rei. Somos a voz